Então, boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma reunião do Neto Gisiel, em parceria com o Espiritismo.net. E hoje prosseguimos, né, na perícope de Jesus em Nazaré. Hoje nós estamos na segunda parte, e vamos relembrar um pouquinho só o que a gente viu a semana passada. A gente viu que estão nos três evangelistas, né, Marcos, Mateus e Lucas, mas que a gente ia seguir um pouquinho mais, assim, atento em Lucas, né, porque Lucas trazia mais informações, mais detalhes sobre a passagem, né. Então, toda essa parte que está aí, a gente praticamente, só o 20 que a gente não comentou ainda, né. Então, só relembrando um pouquinho, dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disso, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aprovado por parte do Senhor. A gente viu até aí, né? E o 20 que a gente vai comentar hoje, depois de enrolar o livro, devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Tá, então a gente comentou que ele estava voltando para a cidade, que ele passou para o local, comunidade, sei lá, que ele passou a maior parte da vida dele, né? Afinal, ele começou a missão dele aos 30 anos, né? Então, infância, adolescência, ele passou em Nazaré. Então, ali estavam a família dele, a família, mãe, irmãos, tal. E pensando assim na família de sangue, né? E estavam também, com certeza, a família espiritual, que eram todos os amigos, aqueles que podiam falar, esse cara aí estava aí comigo, assim, brincando, ralando o joelho comigo aqui, né? Então, conviveu, então tinha muitos amigos, muitas pessoas queridas, né, com as quais ele conviveu a maior parte da passagem dele aqui, né? Então, falamos da questão dele voltar para essas pessoas queridas, né, para essa família, tanto consanguínea como espiritual, e dar a todos eles uma grande oportunidade de entrar em contato com a nova mensagem de Jesus, de saberem, essencialmente, conhecer a missão dele aqui na Terra, né? E falamos da questão do sábado, das pessoas que normalmente, os hebreus normalmente iam aos sábados para as sinagogas, para o estudo da Torá, né? Então, ele, como a gente sabe que ele seguia todos os costumes, as tradições, aquelas festas que pediam para os hebreus irem para Jerusalém, a gente sabe que ele seguia todas essas coisas, né? E, então, como fala aí, né, num dia de sábado, segundo o seu costume, que era realmente o costume dele seguir todas as tradições do povo hebreu, né? E falamos bastante sobre esse levantou-se para ler, né? No sentido de deixar mente e coração elevados ao mais alto, para entrarmos em contato com qualquer tipo de o estudo, o evangelho lar, ou uma palestra, enfim, elevarmos o nosso pensamento para entrar em contato com os escritos, né? E com o mais alto.
Aí fala do que ele leu aí do profeta Isaías, a gente viu, puxamos lá do Antigo Testamento, esse trecho de Isaías, né? E a gente vê aqui entre o 18 e o 19 aí, que é o que a referência que é feita a Isaías, né? A gente vê que o que está aí é exatamente a missão de Jesus. É exatamente o trabalho que Jesus tinha aqui né, junto aqui da humanidade. Quando você vê cada detalhe que está aí, né? Evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, recuperação da visão dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aprovado do Senhor. Ou seja, é exatamente a missão do Cristo aqui na Terra, né? É exatamente isso. Então, a gente falou basicamente disso daí, né? E aí, então, vamos para o 20, e depois de enrolar o livro, vamos para o 20, né? Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Então, assim, o fato dele se sentar, não quer dizer que ele tinha, vamos assim, encerrado a ação dele ali dentro da sinagoga, né? A gente lembra que os rabinos, eles se sentavam e os discípulos se sentavam ao chão, aos seus pés, para ensinar, né? Então, o fato dele sentar não quer dizer que ele tinha terminado. Significava que realmente aí ele ia começar a falar, começar a, a, a interpretar o que ele tinha lido, né? E quando fala todos os olhos da sinagoga estavam fixos nele, porque ele tinha acabado de ler um trecho de Isaías, que era um dos trechos mais comentados, mais conhecidos por ele, porque Isaías, como a gente sabe, era o profeta que mais falou da questão do Messias, né, da vinda do Messias, e esse trechinho aí é exatamente o que falava do Messias, né? Então, era um trecho que despertava, além da curiosidade que eles tinham sobre o que Jesus ia falar, né, porque eles já sabiam de muitas coisas que ele tinha feito, né, de muitos fenômenos, já sabia que ele tinha ensinado muito, contado muitas parábolas, tudo. Então, que ele estava se mostrando como um mestre, como um rabino, né, que ensinava. Então, a curiosidade era imensa ali, né? Tanto com relação à passagem, que era muito específica, muito, né, para eles, como da figura de Jesus, né? Sheila. Oi, gente, boa noite para todos. Eu vou ficar com o meu desligado aqui, porque não, meu quarto virou escritório, porque meu escritório está Fica emprestado. tranquila, filha, não precisa. Tá aqui. Bom, é o seguinte, eu acho assim que essa frase, essa perícope, né? Ele fala, depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, parece que eram coisas que todo mundo que lia o livro Sim. desenrolava, lia, e depois fazia isso, e ele fez calmamente. Sabe quando você fala uma coisa muito impactante, aí você precisa deixar as pessoas absorverem aquilo? Nesse momento, ele estava também dando essa chance, né, das pessoas entenderem o que foi dito. E sentou-se, né, além, né, disso que você falou, que mostrou que ele não ia embora, que ele ia continuar ali, né, claro. Ele não desenrolou e entregou para o servidor e ele foi embora. Ele ia continuar ali. Sentar-se também tem um simbolismo de estar tranquilo, né? Vou esperar, né? E Sim. também teria um simbolismo mais metafórico ainda, em contraposição ao levantar-se, que seria assim: ele voltou à Terra, inclusive para se conectar com as consciências equivocadas que ali estavam, para ouvir elas.
Ele parou de estar tão elevado, tão espiritualizado, inclusive para se conectar com a plateia ali, com aqueles que estavam ali na sinagoga perplexos, né? Já que não estavam com os olhos fixos nele. Então, tem talvez essa ideia de que ele também baixou a vibração dele, inclusive para se conectar melhor com o que vinha por ali. Foi isso que eu pensei, nesse sentou-se. Porque Jesus era muito generoso, né? Então, ele era capaz também de fazer isso para ficar mais igual, para poder ouvir o que vinha à frente ali. Com relação ao depois de enrolar o livro e devolver ao servidor, realmente era o costume, né? Era o costume porque existia o servidor aí seria aquele que tomava conta ali de tudo, então provavelmente essa mesma pessoa trouxe o rolo ali, né? Que não é, a gente fala livro, mas eram aqueles rolos, né, de pergaminho, né? Com certeza trouxe para ele, aí então devolve, porque tem um lugarzinho certo lá para guardar, né? O sentou-se realmente, eu acho que traz aí essa noção, esse sentimento, vamos dizer assim, do serenou-se também, né? Do serenou-se, olha, eu estou aqui tranquilo junto com vocês, realmente. Você falou uma frase que eu tenho aqui que colocar, ele baixou a vibração dele, isso eu não posso, não, né? Isso eu não posso concordar. Porque, Tá bom. né? Então, com certeza, ele se colocou assim, vamos dizer, à disposição e mais próximo e tal, mas a vibração dele, com certeza, não abaixou em momento nenhum, né? E realmente os olhos todos estavam bem curiosos aí para saber o que ele ia falar a respeito desse trecho que era o mais conhecido, mais desejado, vamos dizer, por eles que realmente acontecesse, né? E aí ele fala uma coisa alucinante. Bom, mas só um comentário aqui. O versículo 20, que é esse aqui, né? Nos diz que Jesus se sentou. Isso dá a impressão de que tinha terminado, mas em realidade significa que estava por falar, já que o orador o fazia sentado e os rabinos também ensinavam sentados, e os discípulos assentados aos seus pés. Isso aí a gente já comentou, né? Mas aí ele espera primeiro a curiosidade das pessoas aumentarem, vamos dizer assim, né? E aí ele diz essa frase que foi a frase que bagunçou todo o coreto de todos eles ali, né? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Quer dizer, as pessoas assim que estavam ansiosas por uma interpretação daquele trecho, né? Que ele comentasse, que ele fosse falar sobre o Messias, que ainda viria, ele fala, não, estou aqui, sou eu, né? Sou eu. E aí realmente desperta ali uma condição assim de espanto, né? De total espanto, porque como assim, né? Além da questão que a gente já comentou a semana passada, com relação a um certo preconceito, né? Porque esse era aquele cara que corria com a gente aqui para brincar, sei lá, que fazia um monte de arte junto comigo aqui, né, que viveu com a gente, não seguiu as escolas rabínicas, como é que ele pode falar tantas coisas assim, e agora ele vem e fala que ele é o Messias? Como assim? Né? Por que ele, não eu? Porque a gente aqui é tudo igual, né? Por que ele, não eu? Então, assim, primeiro esse preconceito, né, ele era tão simples quanto eu, e por que agora ele é alguma coisa, assim, muito maior que eu, né? Então, primeiro aparece esse preconceito, né? E aí antes de prosseguir a leitura, o que eu pensei é o seguinte, ele veio
ele veio e trouxe a boa nova, né? Como é dito o Evangelho, né? Ele anunciou certos ensinamentos, né? E aí nós temos um outro momento na história da humanidade que também a gente pode encarar da mesma forma, como um anúncio de novos ensinamentos, de novos conhecimentos, que é o momento da doutrina espírita, né? Que vem aí, ele falou, eu não vim destruir a lei, mas na verdade, vim explicá-la melhor, né? Vim dar melhor entendimento, né? E aí nós temos para nós aqui já um outro momento, bem mais à frente desse, né? Que também traz uma boa nova, com muitos mais esclarecimentos da fala de Jesus, né? E de tudo que ele falou, que é o momento da doutrina espírita, né? Então, eu fui pegar dois textos, dois trechinhos pequenos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Um é que está no prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha aqui, quando ele fala abrir os olhos aos cegos, a gente viu essa questão semana passada, né? Os cegos que eram cegos por dogmas, por tradições, né, que não eram tão bem entendidas, né? E quando ele fala ali no fundo, ali, confundir os orgulhosos, foi exatamente o que ele fez naquele dia lá. Ele confundiu os orgulhosos, não é? Porque por que eles não podiam aceitar que Jesus... Por conta da vaidade, do orgulho que ainda existia ali, e uma prisão, né? Uma prisão, eles eram cativos realmente num entendimento que Jesus veio para dissipar as trevas ali, como ele fala ali, né? Para restabelecer a verdade, enfim. Eu achei que é um momento parecido, não sei se vocês concordam comigo, mas são dois momentos, né? A vinda de Jesus. Tanto é que é a segunda revelação e a terceira revelação, né? São momentos onde os orgulhosos realmente foram confundidos, né? Foram colocados em xeque aí, para que um novo entendimento fosse colocado para a humanidade, né? Ou que o entendimento, ou que o conhecimento anterior tivesse um entendimento maior, né? Uma amplitude de entendimento. Alguém levantou a mão, gente. Quem foi, pode falar. Não fui eu, mas você acabou de dizer. Boa noite, pessoal. Boa Fui noite. eu mesma. É que você acabou de dizer, eu entendi também como o cego do conhecimento, o entendimento, aquele que não quer ver, Isso. entendeu? Uhum. Aí você acabou de falar. Aí por isso que eu tirei a mão. Obrigada. Imagina. E aí, também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, né? Um outro texto que eu acho maravilhoso, esse texto, adoro isso aqui. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem
pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Eu acho esse texto, sim, só podia ser do Espírito de Verdade, né? Que ele vem reafirmar todas as coisas que ele leu lá em Isaías. Ele vem reafirmar todas as coisas que ele estava na missão dele e que ele vem reforçar, né? Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, né? Vem lembrar aos incrédulos. E tem tanta coisa aqui que dá para falar um monte, né? Porque olha a hora que ele fala aqui, ó, no 6º aqui, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Quer dizer, conforme a sua prova, a sua resignação precisa ser maior ou precisa ser menor. Então, que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Suas provas são grandes, porque você merece. Você merece não no sentido de que você fez alguma coisa, mas porque você já cresceu e você tem condições de passar por essa prova. Esse que é o mérito, né? Esse que é o mérito. Ele não traz nada para a gente que a gente não consiga resistir, não consiga passar, não consiga carregar, né? Então, eleve a sua resignação ao nível da sua prova. Olha que coisa linda da gente pensar nisso. Fala, Nancy. Esse trecho ele me tocou bastante, porque, como você sabe, minha filha voltou para o plano espiritual. E em 2011, ela quase voltou, né? Mas Deus deu uma moratória para a gente, porque naquela época eu acho que eu teria feito uma loucura, né? Se eu tivesse perdido ela naquela época. Eu, apesar de ser espírita à época, mas eu ainda estava muito assim, eu não conseguia, né? Então eu falei com Deus que Ele não podia tirar minha filha de mim, né? Eu ia partir para o mundo, que eu ia, sabe, fazer uma loucura. E foi muito assim. Ele teve misericórdia de mim naquela época, né? Como teve agora também. Mas agora, né, ele sabia que eu, apesar da dor imensa, ele sabia que eu não iria me perder mais ainda, não iria me comprometer mais ainda. E eu sei que em todo momento, né, que nós ficamos 9 meses dentro do hospital, mas durante todo esse momento, graças a Deus, em momento nenhum eu me revoltei, e mais feliz ainda fiquei, né, infeliz em termos, porque eu não vi revolta também na minha filha. E aí esse texto me toca profundamente. Eu só queria compartilhar isso com vocês. Obrigada, Val. Obrigada, querida, do seu testemunho aí, né? Eu já sabia disso, você tinha me falado, né? Mas é importante, né? É importante a gente ver essas questões dos nossos irmãos e ter compaixão de se sentir junto, né? A gente fica aqui junto contigo sempre que você precisar, né? Enfim, mais algum comentário, pessoal? Esse texto realmente é maravilhoso, é maravilhoso. Só podia ser do Espírito de Verdade, né? E aí, gente, o Emmanuel comenta esse versículo que a gente está comentando aqui, ó. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Está no Caminho, Verdade e Vida, e o título é Pior para Eles. Um título estranho, né? Mas vamos ver o que Emmanuel reservou para a gente aqui, ó.
Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que, aparentemente, não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir, e que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E, se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Achei interessante essa maneira do Emmanuel falar, né? Parece assim um pouco destoante deles, né? Pior para eles, né? Mas assim, a gente comentou a semana passada também que eu lembro que a gente citou uma frase do Arthur, né? Que em meio a um monte de cascalhos, a gente sempre pode encontrar uma pedra preciosa, né? Então, a gente comentou, ele falou para o pessoal lá, né, de Nazaré, ele falou isso dentro de uma sinagoga, num sábado, num momento onde as pessoas que estavam lá realmente deviam estar assim predispostas a um aprendizado, predispostas a uma elevação espiritual, né, com o coração, com a mente elevados, como a gente falou semana passada, né? Então ele usou o momento mais adequado para falar isso para aquelas pessoas. E a gente sabe também que Jesus falava para multidões, não é isso? Mas a ação de Jesus sempre foi coração a coração. Daquela multidão que ouvia Jesus falando, muitos simplesmente ouviam, entrou para um lado do ouvido, saiu do outro, né? Mas alguns corações foram tocados, e os corações foram tocados de maneira diferente, cada um deles recebeu aquilo que, na verdade, estava mais preparado para receber, aquilo que estava pronto para ele entrar no coração dele. Para quem acompanha aquela série, o The Chosen, quando tem aquele segmento, aquele episódio que ele fala sobre, que é o Sermão do Monte, né? Eles colocam uma coisa muito interessante, que é exatamente isso. E Jesus falava para uma multidão, mas cada coração recebia de um jeito, ou era atingido num determinado momento, por um determinado detalhe da fala dele, né? Então, é interessante no seriado lá, que eles mostram, enquanto Jesus está falando, conforme o que ele estava falando, é mostrado um discípulo ou outro discípulo, que aquilo que ele estava falando tinha a ver com a história daquele discípulo, né? Então, ele estava falando exatamente para aquele coração. Não só para aquele coração, para muitos outros que também estavam na mesma condição, né?
E também, né, nesse seriado, né, tem um momento que André vai falar com João Batista lá no presídio lá, que ele estava preso, né? E João pergunta para André assim, o que foi que ele falou que não sai da tua mente aí? O que foi que ele falou exatamente para você? Né? E o André fala, ele falou tal e tal coisa, né? Então, é assim, mostrando que de tudo que era ouvido de Jesus, o trabalho era coração a coração. Então, com certeza, ali haviam corações que foram atingidos, né? Então, ele plantou ali a semente também. E tanto para os outros que não foram atingidos naquele momento, mas eles receberam a sementinha, né? E um momento ou outro aquela sementinha vai germinar, né? Então é isso. E ele deu ali a oportunidade para aquelas pessoas que ele tinha, né, com muito carinho, né? Porque foram as pessoas com as quais ele conviveu mais tempo, pessoas que ele amava, com certeza. Ele amava a todos, mas aquelas, talvez especialmente, né? Porque tinham convivido com ele por muito tempo. Então, ele não podia deixar de dar essa oportunidade, né? De dar ou fornecer esse momento de uma revelação espiritual para eles, né? Uma oportunidade para que eles também provassem ali a fé, né? E trabalhassem no seu interior a questão do preconceito, como foi falado muitas vezes, a questão do orgulho, de não aceitar ali um que era igual a eles, ali numa posição diferenciada, né? Enfim, muitas questões poderiam ter sido trabalhadas por aqueles coraçõezinhos que estavam ali, né? E aí? Comentários, pessoal? Sem comentários? Passamos um pouquinho para frente? Então, vamos lá. E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Vem bem de encontro com o que a gente já falou, né? Primeiro, eles sabiam de tantas coisas que Jesus já tinha feito, né? Então eles estavam ali ansiosos por uma palavra que viesse de Jesus, né? Estavam ansiosos ali por um testemunho qualquer que mostrasse realmente que aquela fala anterior dele se confirmasse, né? Então, a princípio se maravilhavam, mas ao mesmo tempo se questionavam, né? Mas, pô, não é esse aquele cara que vivia aqui com a gente, correndo aqui com a gente aqui? Né? Como assim? Né? Como assim? Aí, gente, eu peguei um pedacinho que está lá no EAD. Vocês conhecem o EAD, né? Estudo aprofundado da doutrina espírita. O preconceito e o estado de pouca evolução espiritual estão subentendidos nas seguintes perguntas proferidas. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus filhos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Revela imperfeição moral quem se julga superior aos demais irmãos em humanidade, apenas porque possui maior soma de bens materiais ou porque ocupa posição de destaque na sociedade. O espírita, sobretudo, que está informado a respeito das consequências do uso do livre-arbítrio, da realidade da vida e do além-túmulo, dos processos de reencarnação do espírito, entre outros, deve vigiar mais os pensamentos, as palavras e os atos. E essa parte aqui do comecinho aqui, né, que fala, apenas porque possui maior soma de bens materiais, ou até de bens, não digo espirituais, mas de conhecimento, a soma de mais conhecimentos, né? Isso a gente vê muito na doutrina espírita, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui na doutrina espírita.
Tem muito espírita que acha que só porque sabe da imortalidade da alma, da vida futura, da reencarnação, se coloca, às vezes, acima de outras pessoas, de outros segmentos religiosos que não entendem dessa mesma maneira, né? Então, tomemos cuidado com essa questão aí, né? E de onde ele veio, pois, tudo isso, né? Essa pergunta revela perplexidade por parte de quem a proferiu, a despeito dos ouvintes se mostrarem maravilhados pelos esclarecimentos do mestre. Revela, igualmente, que eles não souberam ou não quiseram identificar Jesus como o Messias aguardado, em razão de se manterem arraigados às tradições do culto religioso e à interpretação literal da Torá. Aqui me faz lembrar um outro momento que é semelhante a esse, guardadas as devidas proporções, quando Saulo se dirige à casa do caminho e ouve pela primeira vez a fala de Gisiel, a fala de Estevão. A princípio, ele estava se maravilhando com a fala dele. A princípio, ele estava se maravilhando. Estava achando maravilhoso o que ele estava dizendo. Mas a partir do momento que ele começa a falar do Messias, de Jesus, do carpinteiro, né? Aí o orgulho ali levantou, acendeu ali uma luzinha dentro do coração dele, e o orgulho dele não deixou ele ouvir aquilo com o coração aberto, né? Fez com que ele renegasse tudo aquilo que ele estava ouvindo ali, né? É o mesmo momento, guardadas as proporções, porque aqui é o Messias e lá era Estevão, né? Mas é a mesma situação. É a mesma situação, né? Comentários, pessoal? Quem é? Pode falar, não tô vendo. Fala, Nancy. Sou eu, querida. Quando você falou na questão, né, que nós temos muito isso, né, no meio espírita, por questão de conhecer tal livro, sabe, em qual versículo, isso e aquilo outro, e isso não adianta realmente nada, porque a doutrina ela veio, né, para justamente nos modificarmos. E eu não lembro qual foi o livro que eu li a respeito justamente disso, não sei se foi o livro, ou se foi alguma palestra, se foi o Divaldo falando, né, que tinha um companheiro espírita, né, que quando desencarnou, e tinha ele dava palestras maravilhosas. O livro Voltei. Isso, acho que é o isso. O livro Voltei. E aí tinha um faxineiro que ficava escutando, né, as palestras dele. E quando os dois desencarnaram, a posição, né, daquele homem mais humilde, né, era muito superior, né, ao espírita, e ele ficou assim abismado, né, porque como é que pode, né, ele com tanto conhecimento estar numa posição inferior? E aí, né, o espírito lá, o benfeitor falou com ele que o faxineiro, né, aquela pessoa humilde, na visão dele, aplicou justamente o que ele, nas palestras, dizia, enquanto que ele era só conhecimento, né, intelectual. Né? E o conhecimento intelectual não eleva ninguém. O que eleva é justamente, né, o nosso, claro que é super importante a gente conhecer, mas justamente para aplicarmos em nós, nas nossas atitudes. É só isso que aí eu lembrei. Obrigada. Exatamente. Não, você começou a falar, eu achei que você estava falando do livro Voltei, até que eu falei, né? Não. O livro Voltei é a mesma coisa, né? Era um dirigente aí da FEB, né? Que desencarnou achando que fez tantas coisas, tantas obras, tal. Chegou no mundo espiritual achando que ia estar com tudo, né? Mas aí encontra espíritos como Bezerra de Menezes, né? E outros lá, todo assim, que era uma luz, né? E ele olha para ele apagadinho, né? Não tinha luz nenhuma. Então, é a mesma coisa, né? É uma coisa. É verdade. Isso também me fez lembrar, Val, a passagem de Lázaro, né? Do rico e do Lázaro. Exato.
Yara, Boa noite a todos. boa noite. Val, eu não deixo de lembrar também, né, da indignação dos fariseus, né, que na época eles detinham, né, os estudos, né, das interpretações sobre os trechos das escrituras, e eles ficaram indignados de quem era aquele homem, né, uns indagavam, né, querendo saber como ele tinha esse conhecimento, quem era ele para falar por Deus, né? Senão, até achavam, interpretavam que ele se dizia o próprio Deus, né? Porque não entendiam, né? Eles seguiam tão à risca as escrituras que eles tinham esse preconceito quanto a essa pessoa simples e que falava para pessoas simples, né? E não falavam diretamente, eles que tinham que procurar, então tudo isso os incomodava muito e não deixa de ser um olhar preconceituoso assim, de certa forma, trazendo essa dificuldade que hoje, até os dias de hoje, a gente falou, não só em relação a outras religiões, mas até dentro do próprio meio de cada segmento religioso, a gente percebe esse olhar, né? Às vezes, de uma pessoa. Mas quanto tempo essa pessoa está na doutrina, né? As pessoas se quietam com isso, em vez de beber na fonte e tirar o melhor proveito. É isso aí. Sheilinha? Então, também acho que a maior parte dessa reação aí foi mais por orgulho mesmo do que por qualquer outra coisa, talvez, né? Eu acho também. Mas é possível que também tenha sido, de alguma forma, assim, como que eu vou merecer que o Messias venha aqui para mim, entendeu? Talvez seja uma coisa assim, meu Deus, né? Ele é esperado há tanto tempo, as escrituras falam, os profetas falaram, agora justo aqui em Nazaré, vem assim para mim, para o vizinho, né? Quem somos nós? Dá uma incredulidade também nesse sentido, que a gente não se sente assim merecedor dessa graça, que não deixa de ter sido uma graça, né? Que nós muitas vezes até muitos dos espíritos hoje encarnados talvez estivessem lá, nós, sei lá quem, né? Eu acho que não, mas a gente tem reencarnação, a gente sabe que ninguém parou lá e não voltou mais. Mas mesmo assim, se aparecesse Jesus aqui hoje, e um vizinho aí, uma pessoa boa que tivesse, talvez eu ficasse incrédula, não porque por inveja dele ou porque eu queria que fosse eu, mas por incredulidade, achando que talvez a gente não merecesse isso. Você entende que também tem essa parte do sentimento das pessoas, que elas não são só ruins por não acreditarem? Com certeza, Sheilinha, com certeza, porque até lembro, desculpa, né, de mim mesmo, né? Às vezes a gente pede alguma coisa e fala, ai, quem sou eu para pedir tal coisa? Não é? Quem sou eu para merecer isso? Mas eu estou aqui pedindo. Tem vezes que a gente tem até vergonha de pedir na prece as coisas, que fala, meu Deus, eu preciso aumentar minha resignação à minha prova, eu não vou pedir isso, não, né? É isso aí. Alguém levantou a mão, não sei quem é, que não estou vendo aqui, pode falar. Eu, Nancy, o que a Sheila falou foi bem pertinente. Eu estava fazendo ontem o estudo de conflitos existenciais com a Ana Tereza Camasmi, e ela estava falando exatamente que no Centro Espírita, né, que fica lá em Botafogo, Tarifeiras do Bem, chegou uma irmã, né, uma pessoa para conhecer, né, para atendimento fraterno, né? E a pessoa virou para ela e falou assim: mas vocês aqui são muito bons, mas assim, com ar de desconfiança, né? Como quem diz, é muita bondade, né? Tem alguma coisa por trás disso. Então, o que a Sheila falou me fez lembrar
dessa passagem que ela disse, né, num dos estudos, que realmente, né, não é às vezes só inveja, a falta, assim, a gente está tão acostumado com a maldade, né, entre aspas, do mundo, que a gente, quando vê uma pessoa boa demais, né, entre aspas também, porque ninguém é bom demais, bom só Deus, a gente fica assim, realmente desconfiado. É só isso. Resumindo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exato. Bom, vamos prosseguir aqui, gente, com o Evangelho dos Humildes, do Rigonati. Ok, vamos ver o que ele comenta aqui. Custava aos conterrâneos de Jesus se convencerem dos fatos que presenciavam e darem crédito ao que Jesus ensinava. Viram-no crescer entre eles, passar sua infância e mocidade na oficina do pai, ajudando no labor diário. Sabiam que ele não tinha outra instrução a não ser aquela que lhe tinham dado na aldeia. Donde, pois, lhe vinha a sapiência com que discorria, a segurança com que ensinava, a autoridade com que se dirigia aos seus ouvintes? Incapazes de compreenderem as energias espirituais que Jesus movimentava no desempenho de seu trabalho evangélico, recusavam-se a crer na palavra divina e persistiam na incredulidade. A sabedoria de Jesus e o seu elevado poder espiritual eram o resultado do progresso alcançado através das encarnações anteriores, segundo as leis da evolução, iguais a todos os filhos de Deus. Como Deus cria incessantemente desde toda a eternidade, sempre houve espíritos que estão sendo criados, outros nos mais diversos graus de evolução e outros que já são perfeitos, tornando-se colaboradores de Deus na obra da criação. Jesus é um desses últimos. Sua perfeição perde-se na noite dos tempos e foi conseguida do mesmo modo como estamos conseguindo a nossa, porém em mundos que existiram antes da Terra. Ao formar-se a Terra, Jesus já era perfeito. Por isso, desde os primórdios de nosso planeta, recebeu de Deus a incumbência suprema de o dirigir. Tudo bem? Prosseguimos mais um pouquinho? Olha, o mesmo texto que a gente viu um pedacinho semana passada, tá? Do Honório, né? Não há profeta sem honra senão na sua pátria. Mais um pedacinho aqui. No texto de Marcos, que noticia a visita a Nazaré, sua terra natal, ele ensina na sinagoga e os seus conterrâneos se surpreendem com sua sabedoria e com os prodígios que fizera com suas mãos. É que Jesus, o filho de Nazaré, nascido de José e Maria, consoante o narrador especifica, está tocado do divino, pois em sua condição pura, livre das ilusões que salteiam as inteligências comuns, opera pelo amor sublimado que lhe permite ser, com o Pai, retratando-o com perfeição entre os homens, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Em Lucas, temos revelado o texto de Isaías que Jesus leu naquele ambiente, que reportava a sua missão de evangelizar, libertando, curando, proclamando o Rei. Note-se que Jesus é definido como filho de José e Maria, sendo que lhe é mencionada a parentela como irmãos e irmãs, num sentido apenas referencial, não direto, o que nos permite considerar, mesmo do além, a dizer que sua condição humana, porque irmãos e irmãs citados, que os evangelistas o ambientam como alguém pertencente a um grupo familiar, um ninho vibracional, que lhe dá uma base de projeção, a fim de que na Terra não seja um elemento sem conexão com a humanidade. Esses irmãos e irmãs estão, para a turma presente, apenas como grupo familiar,
e não especificamente como seres gerados por Maria, a legítima mãe do Senhor. E como essas almas respiravam apenas os costumes da época, sem maiores percepções, o que Jesus ensinava e vivia lhes soava à sensibilidade como escândalo. O que ele comenta aqui é porque existe uma polêmica muito grande se Maria teve outros filhos, se não teve. Né? Não vamos entrar nisso, porque não nos importa se ela teve, se ela não teve. Não é o essencial para a gente entender a mensagem de Jesus. Né? Então, quando ele fala que esses irmãos e irmãs estão para a turma presente apenas como grupo familiar, e não especificamente como seres gerados por Maria, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que era um grupo familiar, seja lá, como a gente comentou, consanguínea ou espiritual. Era o grupo, era a família dele que estava ali, né? As pessoas com as quais ele conviveu a maior parte da vida dele, como já falamos diversas vezes, né? E as pessoas que ele amava, assim, talvez com mais carinho, com mais cuidado, por se tratar dessa família, desse nicho vibracional, ninho, né? Um ninho vibracional, como ele fala aí. Tá bom? Algum comentário, pessoal? Sem comentários? Então, prosseguimos mais um pouco. Agora, do livro A Ética de Jesus. Eles comentam de onde vieram essas maravilhas. Achei muito lindo esse texto. Que a paz do Mestre Nazareno seja uma dessas maravilhas que Jesus pode fazer por nós, se tivermos confiança em sua doutrina de vida. Profundo e complexo o texto estudado hoje, que permite extensas e diversificadas reflexões. Mas façamos algumas breves questões representadas no texto pelos conterrâneos do mestre. Não é ele o filho do carpinteiro? Sim, pois da mesma forma que o carpinteiro trabalha a madeira, transformando-a em utensílios úteis para o uso do homem, Jesus, com sua doutrina do amor, trabalha os nossos corações para que nos transformemos, desculpa, tá? Tinha um espaço aqui que não existe. Nos transformemos em servos da divina providência, úteis na transformação desse nosso planeta em vida. Então, ele faz uma referência, né, não é esse filho do carpinteiro, e faz a relação entre o que o carpinteiro trabalha e o que Jesus trabalha conosco, né? Relaciona aí, muito interessante aí. De onde vem tanta sabedoria e tantas maravilhas? Vem principalmente de seu coração amoroso, de seu espírito evoluidíssimo, de sua compreensão das nossas mazelas e do que necessitamos. Olha qual importante aqui, do que necessitamos. Não é ele o filho de José e Maria? Não são seus irmãos e irmãs nossos conhecidos? Sim, seus irmãos e irmãs são todos aqueles que praticam a vontade do Pai, as leis divinas. Todos nós podemos ser os parentes do Mestre, se assim o quisermos, se nos orientarmos pelos seus ensinamentos de amor. Quais são as maravilhas que o Mestre realiza? Importante ele ter falado aqui no início, né? Que vem principalmente do seu coração amoroso, do seu espírito evoluidíssimo, da sua compreensão das nossas mazelas e do que necessitamos. A gente comenta muito isso, né? E tantas coisas. Às vezes a gente perde uma coisa, por exemplo, que a gente estava falando anteriormente aí. Normalmente a gente é atendido quando pede alguma coisa para Jesus, mas nem sempre do jeito que a gente esperava, né? Nem sempre do jeito que a gente imaginava, porque ele manda da maneira como nós necessitamos, né? Isso a gente comenta bastante, né? E a questão de que
né? Não são os seus irmãos, irmãs? Sim, são os irmãos, e todos nós podemos ser considerados esses irmãos e irmãs, né, do Mestre. Todos nós somos aí, fazemos parte da família dele, né? Que é uma das coisas que ele vem orientar, né? Para a gente, que a gente se entenda todos como irmãos, né? Fala da família universal. Prosseguindo mais um pouco. Quais são as maravilhas que o Mestre realiza? Das várias, a maior de todas foi a provocada pela sua teoria ética, do amor em ação, do hábito da solidariedade, da compaixão, perdão, compreensão, da caridade, que nos torna todos irmãos. Essa maravilha que nos transforma em seres espiritualizados, melhores transformados. A principal maravilha que Jesus realiza é a nossa transformação em seres iluminados pelo amor. Porém, como o texto evangélico nos avisa, poucas maravilhas o Mestre pôde fazer se não confiarmos nele, se não estivermos dispostos a nos desapegar dos nossos velhos valores, da materialidade e na animalidade, e buscarmos com toda a nossa força os novos valores do reino dos céus. Porque no texto lá fala, né, não em Lucas, mas acho que em Marcos, né, que ele fala que ele pôde fazer poucas curas ali, porque poucas pessoas tinham fé para receber, né, essas bênçãos. Então, poucas maravilhas o mestre pôde fazer, porque não confiavam nele, não tinham fé, né? Gostei muito desse texto. E aí, pessoal? Comentários? Fala, Sheilinha. Eu não aguento. Ué, mas que graças a Deus que você não aguenta. Espero que você não aguente nunca. Olha, eu tenho um pensamento sobre o sentido, claro, mais uma vez eu falo essa palavra, metafórico, da virgindade de Maria, né? Uhum. Que é assim, é que representa o seguinte, que o amor representado pela mulher, né, ou pelo espiritual, não precisa do racional representado pelo homem, ou o racional também pode representar o material, para ser concebido no coração das pessoas. Ele pode ser concebido sem essa parte mais racional, mais material no coração das pessoas. Entendeu? Esse é que eu acho que é o sentido metafórico da virgindade de Maria. Muito interessante, né? Porque essa virgindade que se fala realmente não tem nada a ver com a questão física, né? Que hoje... Embora eu não acredito, eu acho que ela tem filho do jeito de ter filho mesmo, mas eu estou falando o sentido metafórico desse dogma, né? Isso. Seria que o amor não precisa da contrapartida racional, material, e o amor é representado pela mulher, e o racional é representado pelo homem. Ele não precisa dessa contrapartida para ser concebido. Ele pode ser concebido sem essa contrapartida no coração das pessoas. Então, é isso, assim que eu interpreto esse dogma. Porque é o sentimento só, né? Não envolve... É o sentimento realmente. Celi, fala, querida. Eu acredito que seja uma virgindade, como você diz, de sentimento. Até porque, naquela época, a mulher que não gerasse era má vista, né? A mulher, naquela época, tinha que ter muitos filhos, porque a mulher que não gerasse não era bem vista. Então, não era uma virgindade, como dizem, virgindade. Era uma virgindade de sentimentos, de ser pura de sentimentos. Sim. E se for pensar na questão física também, vamos pensar assim, com certeza ela era virgem, meu Deus do céu, porque
né? Não tinha casado, não tinha, né? Com certeza era, até fisicamente era, né? Mas não é esse sentido que realmente importa, né? E certamente Jesus foi concebido, como a Xelinha falou, da maneira natural, né? Da maneira natural, porque seria uma questão de ir contra as leis divinas, né? E Jesus não veio para destruir as leis, não veio nem para esse momento aí, né? Não teria sentido. Eu acredito que não teria sentido, né? Ser de outra maneira, né? Mas o que eu falei anteriormente é que existe uma polêmica de que dela ter ou não tido outros filhos, né? Outros filhos, né? Esses irmãos aí, que tem alguns que falam que e às vezes o fato deles serem muito próximos, assim, também eram chamados de irmãos, ou até os primos eram considerados irmãos também, né? Então, mas é uma polêmica que não tem nada a ver, né? Se ela teve outros filhos, se ela não teve, não importa. Acredito que até tenha tido, né? Porque é um casamento, e como a Sueli falou, na época, a família, né, de Hebreus era muito importante para eles terem muitos filhos, né? Terem muitos filhos. Então, provavelmente deve ter tido. Mas é uma polêmica, não estou falando que teve, que não teve, tá? Não é o... Ô, Val, Fala. no livro Harpas Eternas, né, que fala da história de Jesus, é um livro polêmico também para o Espiritismo, mas ele é muito lindo, maravilhoso. Tem 3 volumes, eu li já os 3. E lá eles falam que José tinha outros filhos de casamento De outro anterior. casamento, né? Também já vi isso. Eram irmãos de Jesus, porque eram filhos de José. Exatamente. Então, é uma coisa que realmente não vem muito ao caso, não. Bom, eu não sei se eu prossigo ou não, gente, porque agora vem toda essa parte aqui da... Vamos ver aqui. Bom, vamos começar, tem bastante tempo ainda. Disse a eles: sem dúvida me direis essa parábola: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos ter ocorrido em Cafarnaum, faze também aqui em tua pátria. Com relação a esse, só primeiro aqui, né? Jesus, assim, provavelmente sentindo o pensamento, né, das pessoas, ele fala isso, né? Certamente, sem dúvida, vocês vão me falar isso, né? Ou seja, você fez tantas coisas lá fora, em outros momentos aí, em Cafarnaum, por que você não faz aqui também? Por que você não mostra aqui também, né? E aí, então, ele prossegue: amém vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. E por que ele não faz, né? Porque os fenômenos que ele fazia sempre tinham Propósito. um propósito, exatamente, um propósito, né? Então foi uma cura, foi um ensinamento, foi, né? Então não tinha por que simplesmente fazer um espetáculo, vamos dizer assim. Vou fazer o que eu vou fazer aqui? Vou fazer surgir alguma coisa, sei lá. Ele não era Harry Potter, né? Era Messias, né? Então não tinha porquê, né? Realmente não tinha porquê. E aí, por que ele fala isso na sequência? Deixa eu ler o que está na sequência aqui. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão para uma mulher viúva, Sarepta, da Sidônia, ou seja, uma gentia. Um gentil, mas que gentil não tem feminino, né, gente? Eu não tenho certeza. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naimã, o Ciro, ou seja, um gentil também, né? Então, ele está falando assim: vocês estão me pedindo aí para eu mostrar alguma coisa, mas quando houve lá, naquele momento lá que teve 3 anos e 6 meses de
de muita fome aí sobre a terra, o amparo, vamos dizer assim, né, não foi levado a nenhum hebreu, foi levado a um gentil, foi levado para Sarepta, que era um gentil, né? E por que foi levado para ela? Porque ela tinha fé, porque ela acreditava, né? E vocês estão aí duvidando de mim, né? E quando foi lá, né, quando havia muitos leprosos em Israel, no tempo do Eliseu, nenhum também foi purificado, senão Naamã, que era um gentil também. Por quê? Porque provavelmente ele tinha fé, né? Então ele tinha como possibilidade de receber essa purificação, né? Agora, vocês estão aí tudo duvidando de mim? Tudo sem fé? Para que eu vou mostrar alguma coisa? Se naquela época foi mandado para um gentil, por que agora eu teria que fazer isso? Né? Então, ó, o que eu coloquei aqui, quem é? Pode falar, Sheilinha, pode falar. Só um comentário. Como é importante ter fé, né? Sim. Nossa Senhora. Isso aí é assim, tá em tudo quanto é passagem. A sua fé te curou, né? Essa questão de ter fé é muito importante. Sei lá. A gente vai tentando. Eu acho que a fé a gente vai construindo também. Ela não vem pronta, né? Com certeza. Mas eu admiro muito a questão da fé, apesar da gente estar falando da falta de fé desse pessoal aqui, né? Mas eu admiro muito a fé de todo o povo hebreu, porque tudo que eles passaram, gente, tudo que eles passaram, foi tudo em função tanto sofrimento, e eles prosseguiam, tudo em função da fé que eles alimentavam, né? Era uma fortaleza essa fé, era uma fortaleza. Então, como eu estava dizendo, aqui na frente eu coloquei o trecho do Antigo Testamento que fala sobre aqui a viúva ali, a viúva Sarepta, tá? Da Sidônia. Está dizendo assim, ó, falou-lhe, pois, o Senhor dizendo, falou para a mulher, né? Levanta-te e vai para Sarepta dos Sidônios, e ali estarás, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Não está falando para Sarepta, não, está falando pro Elias, né? Levantou-se e foi para Sarepta. E quando ele tinha chegado à porta da cidade, lhe apareceu uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: dá-me num vaso um pouco d'água para beber. E quando ela lhe ia buscar, gritou Elias após ela, dizendo: traze-me também, te peço um bocado de pão da tua mão. Ela lhe respondeu: viva o Senhor teu Deus, olha aí a fé, e não tenho pão, senão somente obra de um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na almotolha, não sei o que é isso, gente. Eis aqui ando eu ajuntando uns pauzinhos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, para comermos, e depois morrer. Elias lhe disse: não temas, mas vai e faze como disseste. Contudo, faze primeiro para mim, desse pouco de farinha, um pãozinho cozido debaixo do rescaldo, e traze-mo para ti e para teu filho, o farás depois. Porque eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não faltará, nem se diminuirá na almotolha. Gente, não sei o que é isso. O azeite até o fim em que o Senhor faça cair chuva sobre a terra. Foi, pois, a mulher e fez como Elias tinha dito, e comeu ele e ela e toda a sua casa. E desde aquele dia não faltou farinha na panela, nem se diminuiu o azeite desse negócio aí, conforme o que o Senhor tinha predito por Elias.
Então, ele chegou, ela só tinha um tantinho de farinha que ia fazer um pouquinho só, que eles estavam morrendo de fome, ia fazer um pouquinho só, como ela fala ali, para depois ela e o filho morrer. Ela achou que não ia ter mais nada, né? Então, ele fala, não, vai lá, faz para mim e traz. E é isso que o Senhor diz que não vai faltar farinha, não vai faltar farinha e não vai faltar o azeite. E nunca mais faltou a farinha e faltou o azeite, né? Alguém levantou a mão, eu não sei quem foi. Não dá para ver daqui. Sou eu, Denise. Fala, Denise. Olha, é um recipiente para óleos. Ah, obrigada, querida. Azeite. É a almotólia que fala? Almotolia, não sei. É, almotólia. Almotólia. Obrigado. Obrigada, Denise. Seja bem-vinda, né? Você é a primeira vez que você está aqui? Ou não? É outra Denise? Não, eu estou aqui desde o início. Ah, não, é que era para vir uma outra Denise. É, são 2 Denises. Alguém mais levantou a mão? Não? E depois, gente, eu coloquei aqui o que ele fala aqui no final, né? Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, né? Isso está em Reis também, mas segundo Reis, chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, Pai, ainda quando o profeta te houvesse ordenado uma coisa muito difícil, deverás tu, sem dúvida, fazê-la. Quanto mais agora que te disse, lava-te e ficarás limpo. Foi ele, pois, e lavou-se 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou bem como a carne de um menino muito tenro e ficou limpo. E voltando para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, veio e se apresentou diante dele e disse, eu sei certamente que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Rogo-te, pois, que recebas de teu servo alguma oferta. Então, apesar de ser um gentil, ele obedeceu a fala ali de Eliseu, né? Foi se lavar e se viu limpo. Bom, um trechinho do Iade, tá? E escandalizavam-se nele. A palavra escandalizavam, citada no texto, tem um significado de indignação. A pregação de Jesus, que no início causou admiração e perplexidade, foi considerada ofensiva após a racionalização. Eis aí outro ponto controverso da natureza humana, totalmente compatível com o seu nível de imperfeição espiritual. No primeiro momento, por se encontrarem mentalmente desarmados, os ouvintes ficaram maravilhados com a fala do mestre. Contudo, logo que reconheceram Jesus, identificado como um contemporâneo, filho de humilde carpinteiro, despencaram abruptamente do plano de vibrações superiores para onde o mestre os conduzira e proferiram indagações compatíveis com o patamar evolutivo em que se encontravam. Então, escandalizavam-se, demonstra existência de orgulho e vaidade de forma inequívoca. Naquele fugaz espaço de tempo, eles se viram sem máscaras como criaturas imperfeitas. Daí a indignação. Daí banalizarem a valiosa pregação do Cristo, porque, segundo a distorcida percepção demonstrada, tratava-se apenas de um nazareno comum, filho de pessoas comuns. Diante dessa atitude, o mestre amado reconheceu com humildade que ninguém é profeta em sua terra e seguiu adiante, em busca de corações receptivos
aos seus ensinamentos sublimes. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. É comum encontrarmos oposição nas pessoas que convivem próximas a nós quando oferecemos propostas de mudança. A oposição é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Tudo bem, pessoal? Esse é um pedaço do EAD. Quem é? Pode falar. Por isso que Jesus foi crucificado, né? Porque ele feriu muitos interesses. Ele revolucionou a questão toda lá, né, com, sei lá, acolhendo os pobres, as prostitutas, os leprosos, falando que... Tudo que ele falou, ele feriu muitas suscetibilidades, né? Feriu muitos interesses, e a reação foi proporcional. Porque se o que ele estivesse falando, se fosse verdade ou se concretizasse, muita gente não ia querer, né? Então, o exemplo maior desse conceito aí falado, né, é Jesus. Exatamente. Bem lembrado, Cristianinha, bem lembrado. Bom, mais um trechinho aqui do Torres Pastorino. Lucas relata essa visita em termos diferentes, talvez porque longe dos acontecimentos e sem ligação pessoal com os nazarenos, não tenha tido receio de relatar fatos mais graves. Começa salientando que o próprio Jesus percebe a descrença deles e lê o pensamento que eles não haviam ousado proferir em voz alta. Certamente me direis, médico, cura-te a ti mesmo, e faze aqui o que fizeste em favor de Cafarnaum. Dito isso, responde com outro provérbio: nenhum profeta é aceito em sua pátria. E para confirmá-lo, cita 2 exemplos extraídos da própria Escritura. Refere-se o primeiro a Elias, que, perseguido pelos seus, na grande fome que durou 3 anos, não pôde atender a ninguém, mas renovou a provisão de azeite e farinha de uma viúva de Sarepta, ao sul de Sidom. O outro refere-se a Eliseu, quando curou de lepra o sírio Naamã, embora não tenha curado nenhum leproso na Samaria. Bom, prosseguindo, vai. Trechinho de Barclay, é um comentarista bíblico, né? O que indignou as pessoas foi o evidente cumprimento de Jesus aos gentios. Os judeus estavam tão seguros de que eles eram o povo de Deus que desprezavam completamente a todos os outros. Acreditavam que Deus tinha criado os gentios para que fossem o combustível do fogo do inferno. E esse jovem Jesus, ao qual todos conheciam, estava pregando a respeito de que os gentios gozavam do favor especial de Deus. Estavam começando a dar-se conta de que nessa nova mensagem havia certas coisas com as quais jamais tinham sonhado. Quer dizer, o fato deles citar, né, que os gentios receberam mais do que eles próprios, sendo eles o povo escolhido por Deus, né? Como assim? Então, isso deixou eles muito, muito irados, né? Muito irados. Voltando lá no Honório, gente. Essa inibição constrange aquele que já navega em altos mares de concepções e sentimentos
E, por respeito, ele é chamado a se conter, diminuir-se e a utilizar didática própria ao entendimento do grupo que lhe é familiar. Algo que veio estar de encontro com o que a Sheila estava comentando aí no começo, né? A intimidade do grupo em que evoluímos pode nos prender, porque os condicionamentos mentais dos mais próximos guardam uma expressão até violenta em termos de cobrança, de ciúmes, de despeito, de agressão. Não dizemos isso por leviandade, mas como estudo. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Lembra? A gente estudou essa passagem. Se, no plano social, isso é corriqueiro e necessitamos paciência e humildade para desatar os nós que herdamos do passado reencarnatório, o fato é mais verdade por dentro de nós mesmos, porque carregamos no psiquismo a ancestralidade de onde viemos, de modo que esses condicionamentos nos perseguem com a autoridade vivencial de antanho. Daí os domésticos nos conhecerem de sobra nas linhas mais essenciais de nossos pensamentos e vocações. Basta lembrar que em muitas circunstâncias duvidamos de nós mesmos. Assim, entendemos que o exterior a nós reflete o nosso interior. E se a luz do amor e da sabedoria nos visitando, é preciso guardar cuidado e zelo para com todo o grupo, pois não se opera em Cristo com violência, nem interna, nem externa. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E encerramos por aqui. Comentários, pessoal? Muito bom, muito aprendizado. Obrigada a todas. Muito bom. Eu que agradeço a presença de vocês, queridos. Muito bom. Então, paramos por aqui. Na próxima semana a gente prossegue, provavelmente a gente encerra essa perícope, tá? Ninguém pensou em algum outro estudo para a gente fazer? Estamos pensando aí. Então, pessoal, agradeço a todos. A reunião foi ótima, foi muito boa, os comentários foram excelentes. Muito obrigada pela colaboração de todos vocês. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, por mais essa oportunidade. E, se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo essa perícope. Então, boa noite a todos. Tchau, pessoal.